pessoal! Hoje eu tô aqui para falar de um livro sobre o qual eu já gostaria de ter falado antes, mas aparentemente o momento do livro deve ser agora. Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur, publicado no ano de 2014. Um livro que é considerado best-seller de poesia, o que é incomum, porque uma vez que livros que alçam esse lugar, que alcançam esse lugar no mercado, né, de best-seller, acabam sendo livros narrativos, livros que contam histórias, né, histórias longas, ou que constroem uma saga, ou algo do tipo. Mas esse livro alcançou o lugar de best-seller justamente por conta das projeções dele nas redes sociais. A Rupi Kaur é uma escritora, uma artista indiana, acabou se mudando para o Canadá, hoje ela vive em Toronto, no Canadá, e além de trabalhar com poesia, ela trabalha também com fotografia, com performance. Ela começou o trabalho dela no Tumblr, com algumas imagens, com algumas fotografias, com algumas imagens performáticas, as quais ela chamava de imagens poéticas ou de poesia visual, que tinha esse caráter poético, até que ela publicou esse livro no ano de 2014, cujos poemas aqui presentes, em algum momento da sua vida você esbarrou ou vai esbarrar no Instagram ou no Twitter com algum trecho ou alguma mensagem que diz respeito à resistência, que diz respeito ao momento que a gente está vivendo, que a gente precisa superar e que precisa seguir em frente. Você vai se deparar ou já se deparou com esses perfis de poesia, esses perfis de arte e tudo mais, com algum verso ou algum trecho ou até mesmo algum poema inteiro desse livro da Rupi Kaur. Alguns dos temas mais importantes, mais recorrentes nesse livro especificamente são sobrevivência, o trauma, sexo, abuso sexual, qualquer tipo de violência, principalmente violência contra a mulher, a questão do patriarcado, da misoginia na nossa sociedade, mulheres que são vítimas das diversas violências, seja do pai, do namorado, do irmão, de alguma instituição, elas aparecem aqui, mas também a necessidade de sobreviver a isso, de buscar a cura, uma vez que você sobrevive a isso, né, a busca pela cura, a descoberta do amor, mais ainda do auto-amor, né, do amor próprio, e a questão da feminilidade, né, tudo que vai perpassar, que vai mexer, que vai modificar essa feminilidade. Esse livro é dividido em 4 partes, ou 4 seções. Cada uma dessas partes leva um título, e os poemas que aparecem aqui, cada uma dessas partes, dizem respeito a esses temas. A primeira parte é chamada O Amor, a segunda, A Dor, a terceira, A Ruptura, e a quarta parte é chamada de A Cura. Todos esses poemas, os temas aqui explorados, eles passam muito pela perspectiva do feminismo, no sentido mesmo de buscar evidenciar o que é sororidade, de demonstrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas. Ao ler alguns poemas aqui, se identificar, há uma mensagem que diz assim: mana, você não está só, esse problema, essa situação que você está vivenciando, outras mulheres vivenciaram, eu também vivenciei, e aqui tá meu exemplo, eu sobrevivi, hoje eu tô aqui falando disso, sem chorar, com força, consegui vencer. Você também consegue. Então, existe aí uma militância. Existe aí uma mensagem de sororidade, existe uma necessidade de denunciar os problemas que mulheres vêm sofrendo, as violências que mulheres vêm sofrendo ao longo dos séculos, não só no Ocidente, mas no Oriente também, no mundo oriental também. Mas também, além disso, traz uma mensagem de acolhimento, né? Uma necessidade de acolher mulheres que ainda não conseguiram fazer o processo de ruptura. Eu acabei invertendo um pouco a ordem. Eu disse que a primeira parte se intitulava O Amor, mas a primeira parte é intitulada como A Dor. E aqui nós temos poemas sobre violência, mas uma violência mais familiar. As violências praticadas por pessoas da família, por pai, por primo, por tio, né? Por essas figuras parentais. Figuras masculinas que atentam contra figuras femininas dentro do âmbito da família. Relacionamentos abusivos, estupro, silenciamento, diminuição da figura. E aí, para exemplificar um poema que leio, sem título, diz o seguinte: você me diz para ficar quieta porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. A segunda parte é intitulada O Amor, e aí nós temos alguns poemas aqui que trazem algumas reflexões. Uma delas existem vários tipos de amor. O amor erótico, o amor de amizade, o amor por uma figura feminina que nos ajuda, que nos acolhe, o amor próprio. E uma outra reflexão
reflexão importante é de que não é saudável, muitas vezes, romantizar demais o primeiro amor, porque nem sempre o primeiro amor é o amor que vai deixar marcas concretas, memórias, lembranças significativas do que significa amor. Às vezes, é preciso viver um percurso de vida para encontrar um novo sentido do amor. Inclusive, o poema que vou ler diz algo realmente justamente sobre isso. Você pode não ter sido meu primeiro amor, mas foi o amor que tornou todos os outros amores irrelevantes. A terceira parte é intitulada A Ruptura. Na minha opinião, na minha experiência de leitura, eu achei os poemas dessa parte mais dolorosos, porque eles trazem essa ideia de que tudo tem um fim, que às vezes é necessário finalizar certos ciclos, que às vezes é necessário deixar práticas e pessoas para trás. Às vezes é necessário romper com o que está dentro da gente que é nocivo, que é tóxico para nós mesmas. E nesse sentido, às vezes é muito doloroso, porque traz tudo por trás disso um processo de luto, uma pequena morte ao abandonar algo. E aí aqui eu vou ler 2 poemas. Eu quero ler um poema que dialoga mesmo com essa ideia de dor e um outro que traz uma ideia muito, muito ligada à mulher na contemporaneidade, né? A figura da mulher, o lugar da mulher na sociedade atual e quais são essas heranças que nos foram deixadas, né, pela nossa cultura, com as quais nós deveríamos romper. Se ele não consegue deixar de humilhar outras mulheres quando elas não estão olhando, se a virulência é vital para a sua linguagem, ele poderia te pegar no colo e ser puro, mel. Aquele homem poderia te dar açúcar na boca e te banhar em água de rosas. E mesmo depois de tudo isso, ele não seria doce. Se você quer saber o tipo de homem que ele é. O outro poema tem o seguinte título: Lista de tarefas depois que terminamos. 1. Buscar refúgio na sua cama. 2. Chorar até as lágrimas acabarem. Vai levar uns dias. 3. Não escutar músicas lentas. 4. Deletar o número da pessoa do seu telefone mesmo que esteja memorizado nas pontas dos seus dedos. 5. Não olhar fotos antigas. 6. Ir à sorveteria mais próxima e se presentear com 2 bolas de menta com flocos de chocolate. A menta vai acalmar seu coração. Você merece o chocolate. 7. Comprar lençóis novos. 8. Juntar todos os presentes, camisetas e tudo que tem o cheiro da pessoa e deixar num centro de doação. 9. Planejar uma viagem. 10. Dominar a arte de sorrir e balançar a cabeça quando alguém mencionar o nome da pessoa no meio da conversa. 11. Começar um projeto novo. 12. Aconteça o que acontecer, não telefonar. 13. Não implorar por quem não quer ficar. 14. Parar de chorar mais cedo ou mais tarde. 15. Se dar ao luxo de se sentir idiota por acreditar que você poderia ter construído uma vida na barriga de alguém. 16. Respirar. E, finalmente, a última parte, intitulada A Cura. Nós temos poemas que vão falar sobre a cura, sobre se reencontrar, sobre retomar o desejo de viver após a ruptura, após tanta dor, após perdas e sofrimento. E de como, muitas vezes, essa cura está dentro de nós mesmas, né? É tudo sobre amar a si, né? É amar-se e não amar outra pessoa antes de nos amarmos. E, finalmente, para ilustrar essa parte, eu vou ler o seguinte poema, também sem título. Gosto de ver como as estrias das minhas coxas são humanas e como somos tão macias, porém ásperas e selvagens quando precisamos. Adoro isso na gente, como somos capazes de sentir, como não temos medo de romper e de cuidar das nossas dores com classe. Só o fato de ser mulher, dizer que sou mulher, me faz absolutamente plena e completa. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar de não diria bem uma polêmica, mas de uma certa controvérsia que gira em torno desses poemas da Rupi Kaur. Existem pessoas que têm um olhar muito mais tradicional para a literatura e para a poesia e muitas vezes não considera esse tipo de trabalho como um trabalho poético, como um trabalho literário, como poesia de fato, ou considera como um trabalho menor, um trabalho inferior. Para além de querer impor a minha leitura, mas como uma leitora, estudiosa, pesquisadora de literatura, o que eu digo é o seguinte: nós estamos num tempo diferente de tempos anteriores que fundaram um modelo que hoje nós entendemos como tradicional de literatura e de poesia. Nós estamos num tempo novo em que coisas diferentes acontecem. A contemporaneidade está ressignificando seus paradigmas, ressignificando seus saberes, seus valores. E como a literatura não está separada da vida, eu sempre repito isso em vídeos, em aulas para os meus alunos, eles estão cansados já de ouvir isso. A literatura não está separada da vida, não está separada do mundo, não está separada da sociedade, não está separada da história. Então, se os fatos vão se modificando ao longo do tempo, obviamente que essas mudanças vão alterar a produção humana, a produção de cultura, a produção cultural, a produção artística, e a literatura não vai passar isenta por isso.
A poesia não vai passar isenta por isso. Então, para ler Rupkal, para ler poetas que aparecem nas redes sociais, poetas que publicam e-books antes de publicar livros físicos, livros impressos, poetas que circulam no mundo virtual, no mundo digital, é preciso compreender que o mundo no qual estamos é um mundo diferente do século XIX, é um mundo diferente do classicismo, do barroco, do romantismo. Então, a gente precisa repensar e reestabelecer critérios de avaliação, de julgamento e de classificação, categorização das produções. Portanto, nesse sentido, levando em consideração a contemporaneidade, essa área em que estamos, eu indico e reafirmo. Rupkal, Outros Jeitos de Usar a Boca, é um livro de poesia, é uma instapoeta, uma poeta das redes sociais, mas que também tem livro publicado, e talvez o grande incômodo que ela provoque em algumas vozes mais fechadas é o fato de que em pouco tempo ela conseguiu um alcance muito maior do que vozes da tradição, muitas vezes, porque ela usou muito bem as redes sociais. É isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.